falando de emoções, quando a gente fala de meu filho se comporta mal, tem muito a ver com isso, com as emoções. Tem duas questões muito importantes que a gente tem que ter em mente. Primeiro, o estágio de desenvolvimento da criança, e aí eu tô falando muito mais do cérebro, né? E as emoções, as necessidades emocionais que estão por trás também desse mau comportamento. A gente sempre gosta de usar a analogia do iceberg. Então, quando você vê um iceberg, você vê a ponta, mas o iceberg não é aquilo que está flutuando, não está flutuando ali no mar, né? Ele tem uma base enorme por baixo que a gente não vê. E no mau comportamento da criança, a mesma coisa. O que você está vendo, talvez seja o choro, talvez seja a agressividade, talvez seja a birra, mas o que tem embaixo ali daquele mau comportamento, né? Então pode ter frustrações, emoções que não são atendidas, de repente falta de conexão, a vontade da criança ter a sua atenção que ela não recebeu ao longo do dia. Então o grande desafio nosso é a gente conseguir perceber o que tem por trás daquele mau comportamento que seu filho está apresentando. E eu falo mau comportamento porque muitas das atitudes, às vezes, que a criança tem, gente, é normal para a idade. Então, a criança que chora porque o bonequinho quebrou, é normal, faz parte do desenvolvimento da criança. As crianças, gente, elas são predominantemente emocionais, que vem a questão do cérebro que eu estava falando ali no começo. Então, elas já nascem com a parte emocional bem desenvolvida do cérebro, em compensação a parte racional. Ela só vai se desenvolver ao longo da vida da criança e, assim, completamente desenvolvida só na fase adulta, tá? Então, para a criança conseguir controlar ter controle sobre as suas emoções, conseguir pensar de uma forma racional, ela simplesmente às vezes não consegue. Então a gente tem que ter isso em mente. Isso é fundamental até para a gente começar a trabalhar o nosso autocontrole, a nossa autorregulação diante de um comportamento desafiador. Porque a gente às vezes perde muita paciência, né? Quando a criança ouvir o choro, às vezes, da criança é muito difícil para o adulto, até por conta do que eu estava falando no comecinho aqui, da nossa dificuldade, do que a gente cresceu ouvindo que chorar, que demonstrar, né, de repente, a tristeza, demonstrar essa nossa frustração, indica uma certa fraqueza nossa. Então, a gente cresceu assim, e a gente repete, falando para a criança engolir o choro, para a criança dizendo que é bobeira, minimizando, né, as emoções da criança. Às vezes a gente espera que a criança tenha um comportamento maduro, que ela simplesmente não tem capacidade, entende? Então, às vezes, nem nós adultos, né, se a gente parar para pensar que a gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com as nossas próprias frustrações. Inclusive, a gente cria expectativas sobre os comportamentos dos nossos filhos. A gente espera que eles tenham atitudes que eles não conseguem, muitas vezes, que eles estão agindo apenas como criança. Não era o que a gente esperava, o que a gente desejava. E não deixa de, nesse momento, gerar na gente uma certa frustração. Poxa, meu filho não teve um comportamento de acordo com o que eu esperava, do que eu desejava. Isso é uma frustração. E como que a gente lida com isso, né? A gente lida, às vezes, gritando com a criança, não tendo nenhuma empatia pela criança, colocando de castigo, enfim. Então, se a gente tem essa dificuldade, então não é de surpreender que a criança também tenha.